Ei pessoal, bem-vindo à nossa aula inaugural de História para quem está pensando em fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, né? A aula inicial aqui de História vai facilitar muito a vida de vocês, então atenção porque é sucesso na aprovação, beleza? Para começar essa aula de História do Brasil, lembrando que esses concursos pedem sempre uma história voltada à nossa formação nacional, vamos começar então com uma pré-história brasileira, que é essa história que começa a se formar no continente europeu, que vai acabar chegando, que vai acabar se conformando na chegada dos portugueses à costa brasileira em 1500. É bom a gente entender esse percurso, porque nesse assunto que a gente vai dar o nome de expansão marítima europeia, é muitíssimo importante para entender como que essa colonização portuguesa na América vai iniciar. Bem, nós estamos vivendo aqui o início da sociedade moderna, né? Essa transição entre Idade Média e Idade Moderna, ou seja, diversos padrões, diversos modelos passam a entrar em questionamento que vigoravam durante a Idade Média e passam então a ser modificados, dando início a um período diferente na Europa. A gente está falando de formação das monarquias nacionais, de crise do feudalismo, de expansão comercial, de questionamento da hegemonia católica no continente europeu, ou seja, a reforma protestante estava acontecendo, né? O questionamento dessa autoridade papal, né, estava sendo feita no continente europeu, e isso vai se refletir também nesse momento, nesse evento histórico, né, que não é um evento, é um período onde acontecem diversas coisas que a gente vai chamar de expansão marítima europeia, ok? Bem, e por que a expansão comercial marítima europeia precisa acontecer? É bom a gente pensar que na Europa, naquele momento onde estava se acabando essa Idade Média, a Europa estava num momento de expansão comercial muito grande. Por que é essa expansão comercial? Na Idade Média, o que tinha vigorado era uma sociedade feudal, ou seja, onde as pessoas viviam em torno de uma comunidade, de um senhor feudal, dentro de toda aquela unidade, né, aquele feudalismo, como a gente chama, que eram unidades basicamente autossuficientes, né? Havia uma transação ou outra, mas era muito limitado. A partir do momento em que a Europa passa a ser um ambiente seguro de novo a se viver em cidades, até porque o feudalismo ele é, em partes, ele é causado pela instabilidade, pela violência que estava predominando no continente europeu, por meio daquelas invasões conhecidas como as invasões bárbaras. Pois bem, com isso se findando, as pessoas começavam a se sentir seguras, né, de sair dos seus feudos, de passar a fazer uma troca de mercadorias com outros lugares, né? Pois bem, isso acontecendo ali no final da Idade Média, os europeus pensavam, podemos ir além, podemos chegar a outros lugares, podemos comercializar com outros povos. E o centro do comércio naquele mundo antigo, o que é o mundo antigo? É aquele mundo ali em que a Europa conhecia Europa, Ásia e o norte da África. Esse é chamado mundo antigo, até porque eles não tinham conhecimento ainda da existência nem da Oceania, nem da América, ok? Então vemos, os europeus começam a querer, a almejar chegar nos grandes centros econômicos e urbanos da época, que estava localizado aonde? Ou no norte da África, ou principalmente na Ásia, ou as Índias, né? Aquele império indiano, onde se comercializava muita coisa. E por quê? Como é que se tinha conhecimento daquilo? Quem tinha trazido o conhecimento daqueles produtos para a Europa eram os árabes, que durante a Idade Média, enquanto a Europa estava confinada em seus feudos, os árabes estavam em expansão absurda. Portanto, no período do final da Idade Média, os europeus, ao quererem expandir, tinham que disputar território também com os árabes para chegar até as Índias. E por que chegar até as Índias? Porque lá tinha muito produto que na Europa não existia. O cravo da Índia, canela, pimenta do reino, diversas coisas que pra gente hoje é muito baratinho, na época valia muito, porque isso dava um gosto diferente à comida, isso dava a eles uma forma de se consumir muito distinta e muito refinada, diferente daquelas que eles tinham anteriormente na Idade Média. Portanto, eram produtos com uma demanda europeia absurda, e daí a necessidade de se chegar até as Índias, né, ao continente asiático. Então, portanto, quem é que vai ter a predominância no comércio logo no início? A gente vai ter os árabes, que já dominavam esse comércio desde a Idade Média, e os italianos. Por que os italianos? Porque se a gente for olhar o mapa europeu, né, a Itália fica ali numa posição meio que privilegiada, porque ela é uma península
dentro do mar Mediterrâneo, que é o mar onde acontecia ali todas as transações econômicas, enfim, tudo acontecia ali pelo mar Mediterrâneo. Era o centro econômico da Europa, do norte da África e também ali daquele Oriente Médio, né? Era um mar de extrema importância. Portanto, qualquer outra nação que quisesse chegar até as Índias e não pagar qualquer tributo, não ser taxado, não, enfim, pelos árabes ou pelos italianos, tinha que achar uma outra rota, né? Daí a necessidade de encontrar um outro caminho até as Índias. E quem é que vai ter a vantagem sobre os outros povos? Portugal. Por que Portugal? Primeiro ponto, tinha já formado a sua monarquia nacional, fortalecido-se enquanto um Estado nacional, com uma fronteira definida, com um governante que unificava o seu território, né? Tinha um apoio da burguesia mercante, que foi a classe comercial que estava surgindo e se fortalecendo cada vez mais desde o final da Idade Média. Então esse apoio é fundamental, ou seja, o apoio do rei a essa burguesia mercantil, para que essa burguesia possa expandir os seus horizontes comerciais. Então isso é muito importante. Segundo ponto, a posição geográfica de Portugal. Portugal, se a gente for olhar o mapa, fica também numa península, né, a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, e Portugal fica na ponta. Apesar de ser um país muito pequeno, Portugal fica ali de fato no litoral, ou seja, saída para o mar. Portugal, de certa forma, já dominava ali algumas técnicas de navegação, pelo contato que já tinha com o mar. E por ser aquela região, a Península Ibérica, uma região que foi muito fortemente ocupada pelos árabes, que também dominavam essas técnicas marítimas, em Portugal vai se desenvolver a chamada Escola de Sagres, né? Que vai ser aquele lugar onde diversos conhecimentos, diversas novas técnicas, diversas novas práticas no uso dos barcos, da navegação, vão ser ali conhecidas pelos portugueses. Isso vai dar uma vantagem a eles absurda. Que conhecimentos são esses? Primeiro, algumas tecnologias que antes não se tinha, mas que ali vai passar a ser usada, como a bússola, cartas de marear, técnicas inclusive de se produzir mapas muito mais precisas que outras, e a caravela, que vai ser uma grande invenção. A caravela vai ser uma forma de navegação que permite ali aos navegadores chegar mais próximo à costa, uma embarcação menor, porém muito mais veloz, muito mais prática, né, que viabilizava assim navegações mercantis, né? Além da caravela, que a gente sabe que é a mais importante, haviam outras navegações, como por exemplo a nau. Nau era uma embarcação muito maior, que essa sim servia para carregar grandes quantidades de mercadorias, que era o interesse, era levar mercadorias e trazer mercadorias de outros lugares, ok? Portanto, esse apoio entre a realeza portuguesa a essa burguesia mercante vai ser fundamental para que essa possa ousar pensar em expandir e conquistar outras rotas comerciais. Sabendo que não poderia usar ali o mar Mediterrâneo, que estava em domínio dos italianos e dos árabes, principalmente dos árabes, tinha que se buscar um outro caminho. Bem, se estava impossível chegar até a Índia naquele momento, então vamos buscar outros lugares. E o que estava muito próximo ali a Portugal era o continente africano. Então Portugal passa a sair do seu litoral e começar a buscar ali outros lugares margeando aquela costa atlântica da África, né? Bora olhar aqui o mapa, né? Olhando aqui a tela, a gente vai ver aqui nessa imagem, veja, toda essa área verde ali era a área que era dominada pelos árabes. Veja a diferença, veja como é que estava ali o mar Mediterrâneo, né, que era ali, a gente consegue ver aqui essas rotas onde as cidades italianas tinham uma predominância, e o que restava mesmo a Portugal era ir de encontro ao continente africano, para buscar ali outros lugares, fazer outros acordos comerciais com outros povos. Lembrando que essa ideia que a gente tem da África como um continente extremamente pobre, isso é uma ideia que é muito mais recente. Nessa época, a África, principalmente o norte da África, possuía alguns impérios ali muito prósperos, né? Então, o primeiro evento que de fato vai dar que vai ser o marco inicial dessa expansão
marítima europeia, principalmente expansão marítima portuguesa, vai ser a tomada de Ceuta, no norte da África, ali em 1515. Né? Vai ser a primeira conquista portuguesa e permitir ali o início de outros empreendimentos comerciais e marítimos. Né? Volta aqui para mim, por favor. E aí, a partir daí, a gente vai ver, pelo menos até 1492, ou seja, de 1415 até 1492, Portugal vai ter uma grande predominância na navegação sobre outras nações europeias, né? Portugal não vai só ficar em Ceuta, mas ele vai conquistar assim, diversos pontos estratégicos ali em toda a costa africana. E por que a África tinha tanto interesse? Assim, a África você conseguia tirar ouro, marfim, diversas outras especiarias que não tinha na Europa, eles conseguiam ali trair e comercializar e render muito dinheiro lá no continente europeu. Ok, olhando de novo aqui a tela, a gente consegue ver principalmente, vamos focar nossa atenção aqui no continente africano, tá? A gente vai ver como que Portugal conseguiu estabelecer ali alguns contatos comerciais, estabelecer ali alguns pontos de exploração, inclusive, muito fortes, né? Então a gente vai ter Ceuta em 1415, desculpa, em Guiné 1434 e 1462, no Congo em 1482 e 1485, e enfim, vai chegar e vai ter um limite ali que vai ser ali o sul da África do Sul, o limite ali da África, né? Ou seja, durante muito tempo, durante muitos anos, quem teve a predominância nesse comércio atlântico, né, que fica ali utilizando essa rota no Oceano Atlântico, aí vai ser Portugal. Isso até 1492. E aí a gente vai ver o que vai acontecer em 1492, ok? Enquanto Portugal estava expandindo, né, desde a conquista de Ceuta, né, fazendo diversos contatos, estabelecendo diversas feitorias, estabelecendo ali pontos de extração e exploração no continente africano, na Espanha ocorreu a sua unificação. Como assim unificação? Porque a Espanha até então, né, até aquele período, era conhecida como uma região onde existiam diversos reinos, né? Um dos maiores deles, né, os maiores deles na verdade, era o de Castela e Aragão, que foram unificados nesse período via casamento. Né? Os reinos católicos se unificaram formando assim o reino da Espanha, muito mais forte, muito maior inclusive do que Portugal, é verdade, e vão se unificar. Após essa unificação, tendo um poder muito forte, o que esse rei vai fazer? Vai também buscar dar apoio à sua burguesia mercante, tentando fazer frente, inclusive, a Portugal, né? E aí eles vão dar apoio a um certo homem ousado que chega até a coroa espanhola, afirmando que ele poderia encontrar uma outra rota comercial diferente daquela dos italianos, dos árabes e dos portugueses. Né? À época, umas ideias começavam a rondar a Europa de que a Terra não era plana, né? Ideia que inclusive hoje já voltou, apareceu de novo aí, mas enfim, coisa de gente doida, né? Vamos lá. Se afirmava agora, né, nesse período, de que a Terra ela era circular, ela é esférica, como uma laranja. E aí Cristóvão Colombo chega à coroa espanhola afirmando, bem, né? Se a Terra é esférica e nós queremos chegar desse ponto até o outro lado, onde é o Oriente, portanto, a gente não precisa tampouco atravessar a Europa, tampouco utilizar aquela rota portuguesa que vai margear a África, né? Tentando rodear a África para chegar até o outro lado, mas nós podemos simplesmente nadar, né? Navegar no outro sentido, que assim nós vamos chegar até o Oriente. Bem, ele argumenta isso, a coroa espanhola banca, financia essa viagem e aí, meus amigos, em 1492, Colombo chega até as terras que a Europa não conhecia até então, né? Em que depois vai ficar conhecida como América. E aí um detalhe interessante, Colombo quando chega até aquelas ilhas, chamadas Ilhas Caribenhas ali na América Central,
Ele chega ali achando que tinha chegado nas Índias, né? Até porque ninguém sabia que tinha um continente no meio separando a Europa da Ásia. Tanto é que ele vai chamar as populações que ali viviam de índios, porque afinal de contas ele tinha achado que tinha, enfim, desembarcado no seu ponto final. Só depois de muito tempo que alguém vai dar conta de que aquilo era um continente de fato, né? Pois bem, então até a chegada à América bancada pelos espanhóis, Portugal, né, vai ter essa predominância nas navegações, ou seja, de 1415 a 1492. Mas a gente aqui não vai ficar focado no estudo de como que os espanhóis viabilizaram a sua ocupação, sua colonização e a exploração do continente ali descoberto por eles, né? Lembrando que essa ideia de descoberta do Brasil, descoberta da América é sempre de um ponto de vista europeu, afinal de contas haviam muitas pessoas vivendo já aqui nesse continente, portanto, se há de fato um descobridor dessas terras, são eles e não os europeus, né? Bem, a chegada dos espanhóis ao continente americano gerou uma disputa danada entre os portugueses e os espanhóis. Isso porque os portugueses afirmavam que o uso do mar Atlântico para navegações pertencia somente a eles, ou seja, nenhuma outra nação poderia fazer uso daquele oceano ali, porque isso invadiria as rotas comerciais conquistadas ali pelo reino de Portugal. Sendo Portugal e Espanha reinos que tinham o apoio do Papa, ou seja, da Igreja, a Igreja então vai entrar tentando fazer ali uma mediação, fazer um acordo entre os dois ali, de modo que cada um tivesse conhecimento do que lhe pertencia, né? Pois bem, e aí, um ano depois da chegada de Colombo ao continente americano, é assinado então a Bula Intercetera, né? O que era a Bula Intercetera? Estabelecia ali um meridiano, ou seja, uma linha que separava ali os domínios portugueses dos domínios espanhóis, né? Ou seja, pegando ali da ilha de Cabo Verde, 100 léguas a oeste, estabelecia ali essa Bula Intercetera, né? De modo que a parte ocidental caberia a Portugal, né? Afirmando ali o seu domínio de todos os pontos conquistados no continente africano, e a oeste dali ficariam as terras da Espanha. Obviamente que se a gente observar o mapa hoje, a gente vai saber que a Espanha estava numa vantagem absurda, né? Porque todo o continente americano ficava, portanto, nos domínios espanhóis. E Portugal, sabendo, cogitando, né, de que essas terras não se resumiam àquelas ilhas que Cristóvão Colombo conheceu, né? Aquelas ilhas naquela região das Antilhas, né, ou o Caribe. Sabendo disso, Portugal então buscou fazer um acordo diretamente com a Espanha. Falou, vamos tirar o Papa da jogada, vamos tirar a Igreja, vamos tentar fazer um acordo aqui entre a gente, porque esse acordo, essa intercetera aí, somente a 100 léguas para a gente não é interessante. Portanto, vamos buscar um outro acordo, ampliando essa linha, jogando ela muito mais a oeste, né, colocando ali a 370 léguas. Isso no ano seguinte, em 1494 já, formalizando o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Olhando a tela aqui, a gente consegue ver como que fica esse tratado no mapa, né? A linha verde era o primeiro tratado, a primeira bula assinada ali entre Espanha e Portugal, mediada pela Igreja Católica, né? A Bula Intercetera, né? Ali a 100 léguas, e veja que não ficaria para Portugal absolutamente nada do continente americano, né? A depender ali de como que a linha fosse traçada, poderia até ter alguma coisa ali a Portugal, mas ainda assim era muito pouco. Veja que a renegociação feita diretamente entre Portugal e Espanha dava ali a Portugal justamente as terras hoje que a gente localiza no nosso país, né? Aqui no Brasil. Ainda assim, ficaria a Espanha todo o restante do continente americano, né? Isso por essa divisão. Pois bem, mas voltando aqui às navegações portuguesas,
sabendo que o plano inicial de Portugal era chegar às Índias, mas por uma outra rota, que rota era essa? Margeando a costa atlântica do continente africano. Mas você pensa, mas era um absurdo, até porque a África é um continente absurdamente grande. Mas a Europa não sabia de quais de fato eram os limites do continente africano. Então se buscava, vamos chegar aqui ao limite e a gente vai conseguir fazer o contorno e chegar até o Oriente, né? Isso demorou mais do que o esperado. Mas enfim, né, um grande navegador português, o Vasco da Gama, vai conseguir margear ali o continente africano, chegar ao outro lado e enfim chegar às Índias em 1498. Só que ele chega na Índia, você imagine, uma viagem dessa, com a tecnologia que ali existia, demorava meses mesmo. E às vezes a viagem era muito perigosa, né? Os navios naufragavam, afundavam, gente morria, pegava doença, enfim, a alimentação, a higiene dentro dessas condições não eram as melhores. E enfim, chegou o Vasco da Gama nas Índias, mas enfim, em condições muito precárias. E se a ideia era se apresentar em nome do Reino de Portugal para fazer e afirmar ali relações comerciais com as Índias, bem, eles não estavam em condições de fazer isso não, né? Portanto, passada essa fase, Portugal fala, então vamos levar uma esquadra de respeito, vamos botar navio pra caramba, né? Vamos botar aqui as caravelas, vamos colocar as nossas naus, vamos levar gente, sabe, com toda a pompa possível para poder surpreender ali esse reino indiano, para dizer que nós de fato somos um reino importante, né? Para convencê-los a estabelecer ali relações comerciais firmes. E é aí que sai em 1500 a esquadra de Cabral, que tinha como destino as Índias, né? Mas bem, como a gente sabe, num determinado momento, não sei se intencionalmente, se por acidente, o que acho que aconteceu ali, mas essa navegação vai se desviar do seu caminho e vai chegar ali em dia 22 de abril de 1500 em Porto Seguro, na Bahia, né? A tal dia conhecida na história como o descobrimento do Brasil, que eu prefiro chamar de achamento do Brasil, até porque as terras já eram descobertas e que na verdade o que aconteceu ali foi que a Europa passou a conhecer a nossa América do Sul, né? Bem, se a gente for olhar aqui a tela, de novo essa imagem aqui, já saindo do foco do continente africano e olhando aqui essa linha verde, né, que é justamente a viagem de Cabral, a gente percebe ali que no meio do Oceano Atlântico ele faz de fato ali um desvio que, enfim, como eu já disse, não se sabe se foi proposital, se foi um acidente, o que foi, mas que mudava ali a rota totalmente, fazendo com que ele chegasse ao Brasil, né, que não existia o Brasil ainda, é bom dizer, mas esse território brasileiro, antes de se chegar à Índia, né? Suspeitando de que era uma terra nova, ele deixa ali algumas pessoas, né? É feito todo o registro da viagem e da chegada, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Coloca ali algumas pessoas e segue a viagem até chegar ali em Calcutá, na Índia, né? Para de fato cumprir com o seu objetivo real, que era chegar às Índias e estabelecer ali as suas alianças comerciais. Assim como aconteceu com Cristóvão Colombo, quando chegou, né, até a América Central ali e viu que a terra era ocupada por diversos povos mesmo, né, e que para ele era tudo a mesma coisa, que ele, né, passou a chamar erroneamente de índios, né, mas ficou essa denominação, né, enfim, após isso. Cabral, quando chega aqui, a terra não estava também desocupada, muito pelo contrário, né, era muito ocupada e bem ocupada. Diversos povos nativos ali viviam, né? Enfim, falando línguas diferentes, com culturas distintas, formas de se organizar, de ocupar o território, de se vestir, totalmente distintas, mas que aos olhos dos portugueses, ao chegar, para eles ali eram a mesma coisa. Pode-se dizer a mesma coisa dos indígenas, né? Que ao olhar ali os portugueses, ao olhar os europeus, na verdade, não sabiam que aqueles brancos ali tinham distinção entre ingleses, espanhóis, entre franceses, italianos. Na cabeça do índio, ao olhar todo mundo ali vestidos naquela roupa estranha, para ele era tudo parecido, para eles era a mesma coisa, né? Então, do mesmo jeito que os índios entendiam de que aqueles povos brancos que chegavam
eram todos iguais, os portugueses tinham essa mesma compreensão dos povos nativos que estavam aqui. Eles não conseguiam perceber que havia uma diversidade de língua, de cultura, de forma de se organizar, né? Para eles eram todos iguais. E, principalmente, para eles eram todos inimigos da fé, eram todos pecadores, até porque eles não conheciam a fé católica, não conheciam o Deus cristão, não entendiam o símbolo, o que significava a cruz, né? Então, para eles, esses povos eram selvagens, povos que precisavam cada vez mais aprender com os europeus a maneira considerada certa de se viver, né? Então, esses povos, por ser considerados inferiores, não vão portanto, serem tratados de uma maneira igual, de uma maneira horizontal pelos portugueses. Muito pelo contrário. Apesar, é verdade, de que inicialmente o contato entre os portugueses e os nativos foi um contato pacífico, até porque não podia ser diferente, né? Os portugueses, quando chegavam aqui ao Brasil em 1500, não chegavam com aquela pompa toda daquelas imagens que a gente está acostumado a ver nessas pinturas históricas que ilustram diversos livros que a gente tem sobre a história. Na verdade, os portugueses deviam chegar cansados, com fome, muitas vezes doentes, e tentavam inclusive oferecer alguma coisa para que os índios, né, se dispusessem a cuidar deles. Lembrando que os índios tinham a sua medicina tradicional, conheciam ali muito bem aquelas ervas, o que funcionava para estar tratando de alguma ferida, de uma doença, alguma coisa. Então a gente pode entender de que esses povos, ao chegarem aqui, os europeus, né, foram recebidos de maneira muito acolhedora, né, acolhedora pelos povos nativos, né? Houve uma relação pacífica nesse início. E essa relação, inclusive, vai se estender, obviamente, ao que os portugueses queriam fazer com essa terra, na exploração. E aí vem uma distinção. Esse período que a gente está falando, que pega da chegada de Cabral ao Brasil até mais ou menos 1530, é um período que a gente vai chamar de período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Isso porque nesses 30 anos iniciais não vai acontecer uma colonização sistematizada pela coroa portuguesa, né? Então a preocupação inicial era garantir que essas terras fossem de posse do reino de Portugal. Havia ameaças estrangeiras, né? Algumas outras nações não aceitavam de que o novo continente, as novas terras, fossem somente divididas entre Portugal e Espanha, né? Então muita gente ainda questionava, né, e dizia onde é que está o testamento de Adão que divide as novas terras somente com os reinos de Portugal e Espanha, né? Então os franceses, os holandeses, outras nações ficavam ali sempre observando, sempre de olho para poder invadir e estar tirando ali alguma terra para eles, né? Portanto, Portugal, a preocupação inicial era garantir a posse, até porque inicialmente não se encontrou aqui nenhum produto que tivesse uma entrada imediata no mercado europeu, né? Portanto, o foco de Portugal vai ser ainda as feitorias estabelecidas na África, aqueles contatos onde eles exploravam, retiravam, tinham relações comerciais na África e nas Índias, né? O Brasil, nesse primeiro momento, vai ficar em segundo plano. Portanto, o que vai ser feito é o envio de algumas expedições. O que são expedições? Expedições são aquele envio de pessoas, né, sobre o comando oficial do rei de Portugal para fazer, seja, ou o conhecimento de todo o limite territorial dessas novas terras, ou seja, para estabelecer ali algumas feitorias, alguns pequenos pontos ali de ocupação para que, de fato, pudesse afirmar de que aquelas eram terras portuguesas, né? E quando eu falo também de um reconhecimento de todo esse território, isso porque os portugueses não tinham ciência do que de fato era o território que eram deles, né? Olhando aqui a tela, se a gente for observar, os portugueses não tinham qualquer ciência do tamanho real desse continente americano, né? Esse aqui é o planisfério de Cantinho de 1502, um mapa feito a partir dos conhecimentos cartográficos que se tinha no período, né? Se a gente for olhar isso aqui, a América do Sul, para os portugueses, isso é somente uma pequena porção de terra no litoral, onde eles conseguiam ocupar
onde eles conseguiam extrair ali alguma coisa e para eles era somente isso que existia, né? Se a gente for olhar também que todo o continente americano, eles não tinham a noção de tudo que existia, né? Isso eles só viriam a conhecer depois. O que eles tinham de fato conhecimento era da Europa, da África, que eles já tinham feito a margem, né? Ali chegado até as Índias, né? E a Ásia, e ainda assim de uma maneira incompleta. Então, inicialmente, eles pensavam que era uma terra pequena, né? Uma ilha, na verdade, e deram primeiramente o nome de Ilha de Veracruz. Depois, quando viram que a terra era maior do que uma ilha, passaram a chamar então de Terra de Santa Cruz. E em 1503, finalmente chamada de Brasil. E por que o nome Brasil? Brasil vinha justamente do primeiro produto que os portugueses vão encontrar nessas novas terras e que eles percebem que tem entrada no mercado ali europeu, que era o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira que eles já conheciam e de que se sabia que poderia extrair dali um importante corante muito utilizado na Europa para poder fazer o tingimento de roupas e de tecidos, né? E em razão da abundância da madeira aqui no Brasil, a coroa portuguesa vai se responsabilizar por garantir ali um monopólio, ou seja, somente os portugueses poderiam fazer a extração daquela madeira. Ela deveria servir para o enriquecimento do reino de Portugal e não de algum outro, ok? E essa extração, ela acontecia por quem? Obviamente ela não seria feita pelos portugueses, não dava para se trazer um grande número de gente do continente europeu para vir aqui fazer essa extração, até porque isso ia lhe custar dinheiro, e Portugal queria que a exploração fosse o mais barata possível, né? Sabendo que havia ali uma relação mais simpática com alguns povos indígenas, né, aqui do Brasil, então se estabeleceu de intensificar esse contato, de fazer algumas trocas com alguns produtos que os nativos não tinham, né? Algumas ferramentas agrícolas, uma faca, uma cerâmica, alguma coisa assim, né? Um espelho, para fazer com que convencer os índios a trabalharem, né, voluntariamente na extração, no corte do pau-brasil. Né? E esse pau-brasil era guardado então em feitorias. O que são as feitorias? Eram alguns depósitos instalados no litoral, onde você colocava ali algumas pessoas, às vezes até algumas armas para poder ainda garantir a defesa. Você conseguia armazenar ali a madeira e vez ou outra chegava uma embarcação e você carregava então com o produto extraído e levava até Portugal. Mas é bom pensar, a relação, o uso do trabalho indígena na extração do pau-brasil não se deu somente por relações amistosas e voluntárias, que a gente chama de escambo, né? Com aquelas trocas de alguns produtos. Posteriormente, os portugueses passaram a oferecer a algumas nações indígenas também, em troca do seu trabalho, armas de fogo. Isso dava a eles algumas vantagens nas brigas que se tinham, né, as lutas intertribais, né, interpovos indígenas, né, em que um povo indígena iria ali entrar em guerra com outro povo. A utilização de armas de fogo, então, dava vantagem absurda a uns. E como que a utilização, como que o fornecimento de armas de fogo a alguns povos indígenas iria então favorecer a exploração dos portugueses ali? Os povos vencedores, né, ao vencerem outros povos, pegariam então esses guerreiros derrotados, esses povos, e transformariam então em cativos e devolveriam aos portugueses em troca de outros produtos. Ou seja, esses indígenas, né, essas peças, como eram chamadas, eram utilizadas então enquanto trabalhadores escravos na extração do pau-brasil. Portanto, não foi somente o trabalho livre utilizado na extração, mas também houve alguma escravidão ali. E essa relação estabelecida com os povos indígenas de oferecer armas, de intensificar os conflitos intertribais interpovos indígenas, vai favorecer muito os portugueses a poder ocupar outros territórios dentro desse grande Brasil, né? Porque facilitava o extermínio de algumas populações, principalmente aquelas populações hostis à ocupação portuguesa.
o que era óbvio, né? Nenhum povo indígena iria aceitar de bom grado, sem resistência, a ocupação de um povo estranho aqui à sua terra. Ninguém ia aceitar uma invasão em sua casa, tendo a possibilidade de se defender, não é verdade? Portanto, sabendo do valor que o pau-brasil tinha no comércio europeu, muitas outras nações também ficavam de olho nisso, né? E ameaçavam até mesmo invadir, ocupar, né? Fazer algum roubo de mercadoria, e por isso os portugueses começavam a perceber de que era sim necessário fazer uma ocupação maior e estabelecer uma defesa muito mais forte desse território. Então algumas expedições militares são feitas para o Brasil, trazendo tropas, trazendo armas, estabelecendo algumas fortificações, né? Que a ideia era sim de fato ocupar e evitar que qualquer outra nação viesse a retirar essa posse do reino de Portugal sobre essas terras, né? Então, inicialmente, nesses 30 anos, nós não vamos ter no Brasil uma colonização sistematizada, como a gente vai ver em outro período. Essa vai ser uma característica fundamental desse período chamado período pré-colonial. E aí, para a gente fechar a aula, fazendo um resuminho, né, para a gente ter uma compreensão de fato de como que foi esse período, né, observando aqui, olhando a tela, né, tem essa imagem aqui, esse mapa que eu acho que sistematiza muito bem, né, esse período pré-colonial, que era o envio de navios para poder retirar essa madeira. Então, para eles, o Brasil era somente a madeira, somente o pau-brasil, né, que era extraído aí com a mão de obra indígena, mas embora um pouco tentar pegar algumas sínteses, né, algumas características gerais desse período pré-colonial. Então, vamos lá: ausência efetiva de ocupação portuguesa, exploração do pau-brasil, construção de feitorias, uso de mão de obra indígena e ameaça estrangeira. Bem, então essas serão as características fundamentais, pelo menos as principais, desse período conhecido como período pré-colonial. E é só após isso em que o Reino de Portugal vai, de fato, estabelecer uma sistematização da sua ocupação e da exploração do território brasileiro, nessa América portuguesa. Mas isso é um tema para uma próxima aula, né? Agradeço a atenção de vocês, espero ter de fato ajudado e até a próxima.